O autocuidado pode estar presente no nosso dia a dia, mesmo que através de mini ações. Mas como praticar além do skincare e da terapia? É sobre isso que iremos falar no episódio de hoje. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Bom dia, pessoas! Como vocês estão? Sejam bem-vindas ao terceiro episódio do Subversivas. Como a Ká já falou, a gente vai se aprofundar em autocuidado hoje. E a palavra super explicativa, né? Autocuidado, o ato de cuidarmos de nós mesmas. E apesar de parecer uma coisa simples, né, só a gente se cuidar, autocuidado é uma coisa que traz muito mais profundidade, às vezes até um nível de complexidade, e é isso que a gente vai aprofundar hoje. Então, para começar, existem alguns tipos de autocuidado, né? Existem vários tipos de autocuidado, mas a gente vai abordar os principais hoje, que são autocuidado físico, mental, emocional, espiritual e social. Jana, parece, quando a gente fala de tipos, parece muito, meu Deus do céu, por onde começar, né? São muitas coisas. Então, eu vou falar rapidamente o que é cada um deles, né? Exemplos e tal, para as mulheres começarem a entender mais. O mental seria, por exemplo, estudo, escrita, até a escrita também pode ser vista como mental. O físico, exercício, né? Exercício físico, uma caminhada que seja, enfim, qualquer coisa que mexa com o seu corpo, né? Que ajude o seu corpo. O emocional pode ser a terapia, mas além da terapia, pode ser também uma meditação, pode ser também você conversar com um amigo, né? Porque até isso também mexe na parte emocional e você perceber suas emoções, né? Principalmente a forma como você se comunica também. O social entra na parte de você lidar com outras pessoas, porque isso é importante, né? Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros, então a parte social também é importante. E espiritual, ele fala muito sobre propósito. Aqui é legal a gente falar que não é exatamente sobre religião, né? Se você tem uma religião, Uhum. ok, né? Você faz a sua oração e tudo mais, mas se você não tem, você pode também trabalhar muito a questão do propósito, por que que você veio, né? Por que você está aqui na Terra, fazer meditação. Então, essas coisas todas são autocuidado. E aí, aqui eu queria deixar um ponto que não necessariamente é o que dá prazer a curto prazo. Porque, por exemplo, a terapia, cara, tem sessão que é muito difícil. Então, assim, não necessariamente, nossa, estou super feliz aqui, né, nessa sessão. Mas ela tem a ver com autocuidado. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Sim, ai, Ká, amiga, você tocou num ponto muito importante, né? Que é essa questão de não necessariamente dar prazer a curto, médio prazo, porque autocuidado é um tema que está super em alta, né? Muita gente falando, Instagram, internet, a importância. Ai, vamos fazer um skincare, vamos tomar uma água, vamos fazer terapia e tal. Só que, gente, autocuidado, ao meu ver, ele tem muito, muito, muito a ver com autorresponsabilidade também. E a gente quis trazer esse episódio, né, esse assunto para o episódio, exatamente para a gente aprofundar no autocuidado de forma mais real, vai, por assim dizer, para a gente fugir um pouco da superficialidade que estão tratando o tema ultimamente. Autocuidado nem sempre vai ser uma coisa gostosa de fazer. Então, por exemplo, exercício físico, que a Ká comentou, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que, enfim, encontra um tipo de exercício que se apegue, mas precisa fazer. Mas eu vou entrar em até um outro tipo de autocuidado, que eu particularmente considero até mais chato, que é estar em dia com as consultas e os exames, né? É Sim, passar no médico, é ficar lá um tempão esperando para ser atendida. Aí você vai, faz os exames, aí você volta com o médico, aí você trata o que precisa tratar.
Isso também é autocuidado, gente. Autocuidado é aprender a dizer não, é você ter mais compaixão consigo mesma. Então tem tudo isso, sabe? Autocuidado são coisas que você faz para si mesma, sabendo que isso vai te fazer bem de alguma maneira, mesmo que não seja um fazer bem do sentido que você sai leve, você sai feliz, relaxada, como se você tivesse saído de um spa. Spa é autocuidado? Super. Mas é aquele autocuidado, assim, mais momentâneo. Uma coisa do tipo, ai, na hora eu saio super bem, saio relaxada, o que é ótimo. Mas eu estava, né, estudando um pouquinho sobre o tema e eu vi uma frase muito legal que para mim representa, assim, explica muito bem. Que ela falou: autocuidado é prevenção, muito mais do que um remédio para quando não estamos bem. Ou seja, não adianta só fazer o skincare, dar uma dormidinha a mais quando a gente está desanimado, passar com a psicóloga. É muito mais além, né, Cá? Sim. Ah, é muito legal essa frase, muito legal você ter trazido isso, porque eu acredito que a gente fica muito preocupado com o externo, né? De fazer coisas que, tipo, skincare. Então, as pessoas estão falando que é importante fazer skincare e tudo mais. E a gente esquece que nessas mini coisas, assim, mini ações diárias, né? Nessa coisa de ir para o médico, isso também é autocuidado. Então, a gente realmente não nossa, super legal ficar marcando consulta e tudo mais, mas precisamos. E é interessante você ter trazido essa frase, porque me veio muito na cabeça que nós, como sociedade, parece que a gente tem essa questão de cura e não de prevenção. Então, eu vou quando eu tô Sim. doente, né? Eu vou quando meu Deus do céu, eu preciso ir. Tipo, quando tá urgente, aí a gente vai. Então, talvez seja assim como a gente está tratando o nosso autocuidado, né? Quando as coisas estão muito feias, a gente fala, meu Deus, eu preciso me cuidar. Então, eu acho que uma das coisas, né, que a gente quer trazer no podcast é isso, né? Com essas mini ações diárias, você consegue se cuidar, né? Então, é muito mais além do que você putz, agora eu não tô aguentando mais, aí sim eu vou procurar um autocuidado e tudo mais. E confesso que eu já fiz muito isso, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui procurar terapia foi quando eu já estava não aguentando mais, já estava em crise. Então eu acho que a gente tem uma tendência, né, de fazer isso. Então quando, meu Deus, não aguento, aí sim vamos procurar aí uma ajuda. Nossa, Cá, é muito isso, né? A gente tem essa tendência, é isso que você falou, né? De não pensar na prevenção, a gente só vai atrás quando a água bate na bunda, né? Eu fiz muito isso também, faço muito isso ainda. E sei lá, acho que a gente vai se acostumando, né, com as coisas, a gente vai empurrando com a barriga, porque tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, até não estar mais, e enfim, a gente tá nesse. Tendo que correr atrás do prejuízo de diversas formas diferentes, né? E aí, cara, eu tava aqui pensando, como foi, ou quando foi que você começou a prestar mais atenção nessa questão do autocuidado para você, fazer as coisas, né, com mais intenção de cuidar de si mesma. Além do fazer porque, tipo, ai, que saco, eu tenho que fazer, eu tenho que ir no médico, então tá bom, né? Eu vou marcar essa coisa, que saco. Sim. Por incrível que pareça, por exemplo, tomar remédio é autocuidado. Mas Sim. eu sempre tomei muito certinho, assim. Eu não sei por quê, assim, é que eu lembrei agora. E aí, ir no médico era uma coisa que eu falava, que saco, eu tenho que marcar e tudo mais. Mas quando eu comecei, eu acho que foi quando eu me senti mais infeliz. Eu acho que eu fui dessas pessoas que eu falei, tipo, a água bateu na bunda, eu falei, então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu lembro que eu estava num trabalho que até o momento eu gostava, mas eu comecei a não gostar tanto. E aí eu falei, meu, preciso fazer alguma coisa, né? Acabei vendo os vídeos no YouTube que falavam que podia ser mais feliz do que aquilo, né? E eu não estava feliz. Então, eu comecei a fazer o ritual matinal. E o ritual matinal, tipo, pra mim foi a primeira ação de autocuidado que eu falei, caramba, é isso que eu preciso, assim, é isso que eu preciso olhar. E aí eu comecei, né, fazendo caminhada, fazendo meditação,
E aí, esses rituais, assim, o ritual matinal foi o que super me mudou. Mas, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que para começar foi isso. Eu me senti super infeliz, assim. Eu falei, não, eu preciso mudar essa realidade. Porque eu sempre fui a pessoa que, tipo, meio sonhadora, assim, sabe? Então, cara, não faz sentido eu viver uma vida que não esteja feliz, Sim, né? Então, sim. eu acho que foi isso, assim. Eu me vi infeliz, então eu fui procurar outras formas de me cuidar mesmo, né? Naquele momento eu não via como autocuidado, eu via como, meu Deus, eu preciso estar melhor. E aí, com o tempo, eu entendi que realmente aquilo era necessário, aquilo era autocuidado, tanto que, como eu falei antes, né? Eu tive crise de ansiedade, aí eu procurei a terapia. Então, veio muito no momento de dor. E não, tipo, eu preciso. Não foi de prevenção, sabe? E pra você, Aham. como. Ah, foi uma coisa assim muito parecida. Eu passei por uma série de processos, né, alguns anos atrás, com questões de saúde que eu lido até hoje, né? Inclusive, exames já estão marcados, eu tô chorando aqui pela quantidade, mas enfim. Passando por muitas coisas, eu tinha que ter um cuidado físico, principalmente, muito grande. Cuidado com alimentação, remédios, tinha essa coisa da vida profissional que eu não estava feliz. Então, tudo isso eu já fazia terapia quando eu comecei a ficar doente, então isso já me ajudou bastante. Mas tudo isso me fez entrar nesse caminho bem parecido com o seu, de tipo, cara, eu mereço uma vida mais feliz, uma vida mais plena. Mas eu fazia coisas para me cuidar, algumas coisas muito contra a minha vontade, por pura obrigação, principalmente relacionada à saúde. Mas assim, trabalhar o autocuidado com intenção, pensando na palavra autocuidado, foi depois do começo da pandemia, que a gente estava naquele caos, preso em casa. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho muita ansiedade, então a ansiedade na pandemia piorou pra caramba. Então, depois de um tempo, né? Depois que a poeira baixou e todo aquele medo, daquele caos deu uma diminuída, aí eu fui atrás de falar, tá, eu preciso cuidar de algumas coisas, eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida. Então eu passei intencionalmente a pensar melhor na minha alimentação, querer mais variedade, comer coisas mais saudáveis. Eu comecei a me preocupar mais conscientemente com a quantidade de água que eu tomo. Então eu tô sempre com a minha garrafinha aqui para, né? Porque se deixar eu tomo pouquíssima água. Também. Voltei a fazer exercícios recentemente. Eu comecei também, isso mais de um ano para cá, né? O meu ritualzinho da manhã, então preparo o café com calma, come, brinca com os gatos, aí vai fazer o tão famoso skincare, né? Porque, enfim, a pele também pede. Então, essas coisas, assim, coisas relativamente simples, mas com essa intenção de tipo, meu, tem coisas que eu preciso fazer para cuidar de mim. E é engraçado, assim, que depois que eu comecei a fazer essas coisas com esse pensamento de que, putz, tá bom, né? Talvez me dê mais trabalho, talvez não seja super confortável, mas vai me fazer bem. Isso começou a fazer com que eu me sentisse melhor comigo mesma, mais orgulhosa de mim, sabe? Com a autoestima melhor por saber que, putz, eu assumo muitas responsabilidades na minha vida, responsabilidades que eu quero. Então, com o meu negócio, por exemplo, e foi uma virada de chave de eu efetivamente começar a assumir a responsabilidade pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus relacionamentos, pela minha felicidade, né? Inclusive de ressignificar algumas coisas, como a própria questão da consulta médica. Eu não vou feliz, eu não vou tipo, ai, que delícia, eles estão cuidando de mim. Não, gente, eu vou com má vontade, mas sem ficar reclamando, porque eu sei que isso é importante para mim, eu sei que se eu não for na consulta, pode ser que daqui a um tempo dê muito ruim. Então, gente, é ressignificar algumas coisas, né? Saber que é chato, mas eu tô fazendo uma coisa que é boa para mim, sabe? Isso começou a me deixar um pouco mais feliz. É muito legal você ter trazido esse negócio da consciência, porque como ela é necessária, né? Porque eu tava pensando aqui, né, que a gente falou um pouquinho de cada uma aqui, eu tava pensando, antes de eu ter essa consciência, não é que eu não
que eu, assim, não gostava de mim mesma e tal, mas eu não tinha despertado ainda, sabe? Então, eu Sim, saía com amigos e tudo mais. Isso é autocuidado? É, mas era de uma maneira tão superficial, né? Que é bem a proposta que a gente quer trazer, né? Que é meio sair da superfície mesmo. Então, é realmente muito importante a gente ter essa consciência para a gente fazer escolhas que sejam mais assertivas, né? Que então, beleza, eu tenho que cuidar do meu emocional, como que eu faço isso, né? E por que que eu faço isso, né? Olha como que eu trato as pessoas. Será que eu posso tratar isso de uma maneira melhor? O que isso diz sobre mim? Então, eu acho que ter essa consciência, nossa, é super importante. E é o que você falou, né? Traz muito essa questão da autorresponsabilidade de falar, não, eu- a minha felicidade depende de mim e eu preciso fazer com que essas coisas mudem, né? Não é culpa do outro, não é culpa de tal pessoa, é realmente minha. E o que é que eu posso fazer com isso? Então, eu acho que o autocuidado também entra muito nesse lugar de mudança mesmo, né? De falar, não, então isso depende de mim, isso que eu vou fazer nem sempre vai ser legal, nem sempre vai ser gostoso, mas eu preciso fazer isso. E é muito no dia a dia, porque você falou da alimentação, né? Às vezes a gente tá tão na correria que, sei lá, não almoça direito. E aí a gente fica falando, ah, mas eu não tenho tempo para autocuidado e tudo mais. Mas o autocuidado pode ser almoçar, pode ser tomar um café da manhã, né? Eu uma vez eu atendi uma pessoa e ela tomava o café da manhã correndo porque ela tinha que lidar com outras pessoas, outras demandas. Você toma um café da manhã, mas às vezes é o jeito que você toma o café da manhã também, né? De você ter intenção naquele café da manhã, de você saber que aquilo é importante para você e o que você merece, que é a melhor coisa, né? Que é o melhor tratamento. Então, enfim, me veio muito isso quando você falou de consciência, e é importante mesmo esse passo de ter consciência das coisas, né? sim. Ai, Ká, trouxe dois pontos muito importantes. A questão da gente delegar o nosso cuidado e a nossa felicidade para outras pessoas. Que eu acho que Sim, como sociedade a gente aprende, não vou generalizar, não é todo mundo tal, mas enfim, vou colocar aqui, vai, a maioria das pessoas, a gente aprende a colocar muito a responsabilidade do outro, no outro, né? Então a gente entra no relacionamento, a responsabilidade de nos fazermos felizes é do outro. E quando a gente assume essa, a gente olha e fala, não, meu, a vida é minha, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Claro, né? Putz, você tá num relacionamento, você tem sua família, seus amigos, eles estão lá para te dar apoio, vão cuidar de você em alguns momentos. De modo geral, é a gente com a gente mesma, sabe? Assim, por, por tudo na nossa vida. Se a gente não fizer por nós mesmas, ninguém vai fazer. E você trouxe essa questão também do fazer porque a gente merece, né? E aí a gente entra num ponto que é muito mais complexo, que o buraco é muito mais embaixo, porque muitas vezes, inconscientemente, a gente não faz uma série de coisas que nos faria bem por achar que a gente não merece, por achar que, ai, mas não tá certo eu ter esse momento tão gostoso, sendo que, sei lá, outras pessoas à minha volta estão tão estressadas e tão corridas, né? Vem muito aquela coisa do egoísmo, de que se eu estou cuidando de mim e se eu tiro um momento para ficar comigo, para fazer coisas que me fazem bem, que seja uma série de consultas médicas por prevenção, tá? Não porque você já está doente. Vem naquela coisa de, ai, mas eu tô sendo egoísta, porque eu devia estar cuidando dos outros, eu devia estar fazendo pelos outros, né? E aí pega muito essa questão do quanto a gente se sente merecedora para cuidar de nós mesmas. Isso é muito, cara, isso é muito bizarro, né? Para cuidar de nós mesmas, para fazer outras coisas, tomar o café da manhã com calma, sabe? Cuidar de si mesmo, passar um tempinho de qualidade consigo. acho que é interessante a gente se perguntar, né? O que que a gente acredita que a gente merece? Então, porque às vezes o nosso autocuidado tá tão ruim, ou às vezes nem existe, porque é como você falou, a gente não acredita que a gente merece aquilo, né? Então, realmente é perceber todos os dias, não, eu mereço melhor, eu mereço o melhor tratamento, eu mereço o melhor café da manhã, mesmo que
né? Aqui eu não estou falando sobre o tempo, porque às vezes realmente, eu tenho uma demanda muito grande, tá muito corrido, eu não consigo fazer, sei lá, meu skincare, não consigo ter um tempo de qualidade muito grande para mim. Melhora a qualidade do seu café da manhã, sabe? Tô falando café da manhã Sim. como exemplo mesmo. Mas eu acho que é muito isso, Jana, de a gente ir percebendo como que a gente se cuida e o que que a gente acha que a gente merece. Porque se a gente acha que a gente não merece, que a gente, não precisa, a gente vai tender a não olhar para essas coisas, de ser, tipo, não ir para o médico, porque, não, não é importante. E aí a gente fica doente, aí tem que correr para o médico, porque realmente não tem outra escapatória. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? O quanto a gente acredita que a gente realmente merece. E tem a questão também do egoísmo, né? Porque muitas mulheres que eu atendo, eu acredito que você também se depara muito com isso, né? As mulheres achando que são egoístas, que estão fazendo coisas erradas até, porque estão se olhando. Porque, não, mas eu preciso cuidar do meu filho, mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal, cuidar da casa. E, gente, principalmente casa, né? É uma coisa que eu sempre falo. Nunca acaba, né? Tarefa de casa Uhum. nunca acaba. Então, se você esperar que a casa esteja perfeita para ter um tempo com você mesma, você nunca vai ter. E não é egoísmo. Às vezes você precisa talvez fazer o caminho inverso. Primeiro cuidar de você, para depois cuidar dos outros. Então é muito aquela questão do. Eu falei até essa semana no Stories, aquela questão da máscara do avião, né? Ah, Então sim. primeiro você coloca a máscara em você para depois cuidar do outro. Então eu não acho de maneira nenhuma que seja egoísmo, até porque você precisa estar bem para cuidar do outro, né? Sim, nossa, me veio muito a metáfora da máscara quando você estava falando. Acho que nós mulheres crescemos muito com isso, né? De que o nosso papel é cuidar do outro, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da família, cuidar da casa, que nem você comentou. E é isso, sabe? Tem uma frase que sempre que eu trago para as minhas clientes dá aquela paradinha assim de putz, é verdade? Tá bom, você tá cuidando, com exceção assim, vai, criança, ok, é outra história, mas você tá cuidando do marido, você tá cuidando do fulano, do seu trabalho, da sua casa, mas quem é que cuida de quem cuida? Sim. Você tá cuidando de tudo, mas quem é que cuida de você? E aí a gente não tá trazendo isso para você começar a brigar com todo mundo, para que todo mundo comece a cuidar de você e fazer o papel inverso, tá? Que não seria ruim, mas ok, merecemos, mas tá bom. É exatamente isso de, tá, se você tá cuidando de todo mundo, você tá cuidando de você? Que é isso que a Ká falou, assim, é a questão da máscara. A gente não consegue dar a nossa atenção e a nossa energia de maneira plena, às vezes até com a maneira necessária para cuidar do outro, se a gente não está cuidando de nós mesmas. Se a gente não está dando atenção para o nosso descanso físico, para o nosso descanso mental, para cuidar, para fazer terapia, para lidar com questões, enfim, para descansar mesmo, sabe? Porque a gente sabe que cuidar do outro demanda bastante energia, principalmente quando a gente está falando de um filho, uma filha, que quando são crianças, quando são bebês, dependem 100%, né, dos pais, mas vamos ser honestas aqui que a enorme maioria das vezes é das mães, né? Então isso é muito complicado. Mães, eu percebo que acabam sofrendo mais com isso exatamente por conta dessa questão da dependência dos filhos, da falta da participação dos parceiros, dos maridos. É, então é muito importante que a gente assuma essa consciência de que, meu, tá, eu preciso me cuidar. Se eu quero cuidar do outro, eu preciso me cuidar. Se eu não quero cuidar do outro, eu continuo precisando me cuidar. É assumir isso que a gente vem falando, né? Assumir a responsabilidade pela própria vida, pela própria felicidade, pela própria saúde, pelo próprio bem-estar, sem ficar esperando que o outro mude, que o outro colabore. É isso que a gente diz quando o buraco do autocuidado é mais embaixo, né? É a gente desenvolver autocompaixão e tentar se libertar um pouco da culpa, que é de, por exemplo, meu, eu estou aqui de pijama, no sofá, no cobertor, assistindo Netflix, enquanto o Nossa, meu sim. marido trabalha. E aí eu tô me sentindo, cara, isso é uma coisa doida que eu já percebi em mim,
se o Fê está cuidando das responsabilidades dele aqui na casa. Eu sei que eu tenho as minhas coisas para fazer na casa. E pode ser que ou eu já tenha feito no meu horário lá, ou eu vou fazer em um outro momento que me cabe melhor. Mas se eu vejo ele fazendo, eu me sinto incomodada, porque eu devia estar fazendo também. Ele tá lá fazendo e eu tô sentada aqui com a bunda no sofá. Ou qualquer outra coisa, né? Ele está lá. A questão é que ele está fazendo e eu não. Só que. E às vezes eu me pego pensando nisso e falo, meu, mas eu já fiz. Eu já fiz um monte de coisa, eu já fiz minha parte. Por que eu tô me sentindo culpada? Ou então, mas poxa, eu decidi conscientemente que eu vou fazer assim que eu terminar isso daqui, que eu terminar esse filme, sabe? Sei lá. Por que eu tô me sentindo culpada? Por ele estar fazendo agora, no tempo dele, e eu não, e eu tá aqui descansando. Então é Sim. uma coisa muito complexa pra gente ir abrindo mão, pra gente ir ressignificando, né, cara? E eu acredito, pegando o gancho aí do seu exemplo, eu acho que a tendência, nesse caso, né? Então vamos supor que você tá lá assistindo Netflix e vê o seu parceiro fazendo outra coisa, aí dá aquela ansiedade, assim, de meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada. Eu acredito que a tendência é ir para as tarefas de casa, Sim, né? E aí você ficar fazendo as tarefas de casa enquanto ele tá lá trabalhando. Por quê? Porque eu preciso fazer alguma coisa. E na real, aqui tem muito da questão do planejamento, né? Você se planejou para tirar aquele descanso. Ou você, enfim, sei lá, tô doente e eu preciso ficar aqui nesse sofá. Porque aí eu acho que tem um pouco da culpa também, né? Eu não tenho parceiro, mas eu me sentia muito culpada. Eu lembro que antigamente eu parava para assistir o Netflix e eu ficava na minha cabeça, meu Deus do céu, mas eu tenho que trabalhar. hum, Tipo, eu tenho que fazer, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Estou aqui assistindo essa série que não vai me levar a lugar nenhum, né? Tipo, não tenho um grande objetivo. Mas é isso, o objetivo é eu descansar, né? Minha esse é mente o também grande precisa. objetivo, né? Tipo, Exatamente, minha mente precisa desse descanso. Sempre estar atenta, né, Jana? Que nem você falou, e eu pensei, não, eu já me planejei, esse é o meu momento, e ele tá o momento dele, e é isso. Então, é sempre estar atenta aos pensamentos, às vezes é muito cansativo fazer isso. Você fala, ai, tá bom, é isso. Mas você tem que ficar sempre pensando, não, não é sobre isso. Eu já tenho lá meu tempo de descanso, né? Aqui, esse é meu tempo de descanso agora, eu tenho lá meu tempo de trabalho e ele não é agora. Então, sempre ficar percebendo os nossos pensamentos. nossa, e isso que você trouxe, cara, me deu assim um estalo porque é com a casa. Porque, por exemplo, o Fê, às vezes, ele trabalha aqui de casa, né? Então ele tá lá no computador dele trabalhando e eu estou pasmando, dormindo, whatever. Não me sinto culpada, não. Tá lá, ele tá trabalhando, fazer o quê? As demandas dele estão altas, né? As minhas não estão, então sinto muito. Se eu tô doente também, fico na cama sem zero culpas, porque eu vou fazer o quê? Mas é muito essa questão com a casa, assim, se eu estou me sentindo bem e eu estou, entre aspas, disponível, porque, entre aspas, não estou fazendo nada, aí bate aquela coisa de, nossa, mas ele tá fazendo e eu tô aqui, né? Ai, são E coisas aquela isso. loucinha para lavar, você não vai lavar agora? Então. E é essa autocobrança, né? Porque a gente tem muito claro aqui um para o outro que, meu, cada um nos seus horários. Tem que fazer, mas cada um nos seus horários, cada um faz. Não é tipo quando quer, porque senão aí pode ser, ai, mês que vem eu faço. Sim, Mas, né, cada um nos seus horários, cada um do seu jeitinho e pega essa autocobrança de que, ai, eu devia ter acordado mais cedo, porque olha lá, olha o tanto de coisa que ele já fez. E eu acabei de acordar, sabe? E tá bom. sim, Ele vai terminar as coisas dele, vai descansar, enquanto eu que levantei mais tarde vou começar, que já descansei, vou começar a fazer as minhas coisas, né? A gente fica muito, é muito fácil a gente entrar nesse caminho da culpa, que a gente adora pegar um chicote, né, para se bater um pouquinho. É uma nossa, maravilha. sim. É tipo de E estimação, né? Tá aqui sempre. tá aqui sempre. Se a gente sente que, ai, mas eu não tô fazendo nada, vou lá pegar o chicote. Tô aqui entediada, vou lá pegar o chicote, porque eu não podia estar entediada. E aí a gente entra nessa Sim, coisa do eu tenho que. E às vezes isso me pega assim muito. Que eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer as coisas do trabalho, eu tenho que ir no médico. E beleza, algumas coisas entram nesse campo do eu tenho que, né? Eu
tenho que fazer coisas do trabalho, coisas que eu não gosto, tenho que ir no médico, papapá, só que vai entrando num tenho que às vezes a gente não tem que, sabe? Que daria Sim. para se libertar, se permitir fazer outras coisas, permitir fazer o que eu quero fazer antes de cuidar das minhas obrigações. Quando você falou, Jana, eu fiquei pensando muito na questão das escolhas, né? Porque você escolheu trabalhar naquele horário, então descansar de manhã e trabalhar à tarde, e ele o contrário. Então, eu acho que tem muito a ver com escolhas também, né? E aí volta a questão do planejamento. O quanto esse planejamento é importante para você também não se sentir culpada, porque você sabe que você está descansando naquele horário, mas você vai ter um horário ali que você vai trabalhar e tudo mais, ou seja, que esse autocuidado tem um momento e tá tudo bem você ter esse momento de autocuidado, né? Tá tudo bem você se permitir esse momento de autocuidado. E foi interessante quando eu falei, porque eu vi nas tarefas domésticas que eu vi uma luzinha assim vindo na sua cabeça, assim, ó. Aquele momento de bom. Eu falei, nossa senhora. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar também é que essa falta de autocuidado também passa uma imagem, porque a gente fica assim com essa sensação de sensação não, né? Querendo cobrar do outro, que o outro nos dê amor, que o outro cuide da gente, mas essa falta de autocuidado com a gente mesmo também diz muito sobre o outro, também diz muito sobre o outro o que a gente acha que a gente merece. Ah, é só isso, então tá bom. Então você está se dando o básico e também se permitindo receber o básico. Então esse autocuidado é muito sobre você, claro, mas também passa muito uma imagem do que você merece, né? Passa muito uma imagem para o outro do que ele pode te dar também, né? Do que você merece, do que ele pode te dar no sentido de, nossa, não, ela merece muito, então eu vou dar muito para ela. Então acho que tem muito essa questão de crença, né? Como a gente falou antes do merecimento, mas é interessante a gente pensar também em qual imagem a gente está dando para o outro. Porque a gente, às vezes, principalmente em relacionamento, né? A gente cobra muito essa atenção, mas a gente sempre se deixa para depois. Sim, a forma como a gente cuida de nós mesmas, né? Como nós cuidamos de nós mesmas, diz muito, 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 muito sobre a nossa relação com nós mesmas, né? Sim, E você falou essa questão, me veio um exemplo assim, se você é uma pessoa, uma mulher que tem muita dificuldade de dizer não, então se para todo mundo que vem te pedir alguma coisa, falar, me leva em tal lugar, faz isso para mim, e você tá o tempo inteiro cedendo, falando, não, tudo bem, eu faço assim, eu te levo, nananã. Você vai mostrando para o outro que você vai estar sempre à disposição, que o tempo dele é mais válido, dele, dela, né, enfim, mas que é mais importante do que o seu. Enfim, acaba dando espaço para o outro ficar cada vez mais exigente, passar por cima de você, em uma série de situações, né? Então, sim. me veio muito esse exemplo, né, da mulher que tem dificuldade de falar não. E aí sempre acaba adiando, as coisas que ela faria por ela, porque o outro foi lá e me pediu, o outro foi lá e sugeriu que a gente teria que fazer tal coisa, então agora eu vou ter que fazer para o outro, né? Porque ele pediu, Sim. então como É, é que fica, né? se você não fala não, como dizem, né? Às vezes um não é. Quando você fala sim para o outro, você está querendo dizer não para você mesma. E aí Uhum. imagina você sempre falando não para você mesma, né? De tipo, ah, não, vou. Às vezes, sei lá, eu tô trabalhando e aí surge, ah, não, eu preciso da sua atenção. Sei lá, alguém pede ajuda para você. E aí você vai lá e faz. Então você vai reforçando uma mensagem de que não é importante isso, né? O meu emocional não é importante. O mais importante é eu cuidar do outro. O mais importante é eu fazer isso pro outro. E aí vai ficando cômodo pro outro, né? Ah, então Uhum. sempre que eu peço ela vai, então tá tudo certo. Tanto que se a gente começa esse processo de cura, né, de você começar a falar não pro outro, às vezes rola até um estranhamento, né, Jana? De tipo, Nossa, sim. nossa, nunca aconteceu isso. O Mas não outro pode sim, até ficar meio bravo, né? exatamente. E aí rola também de novo a culpa, né?
Nossa, mas o que a pessoa vai pensar se eu falar não para ela? E aí a gente acaba também esquecendo do nosso autocuidado e não falando não. Mas é aquilo de novo, né? Chicotinho. Exatamente, pegando o chicotinho lá e falando não, eu não mereço, né? Tem muito uma coisa, tá muito ligada à outra, né, Jana? Sim. Acho que pega muito dois pontos, né? Que é a questão da casa. Que eu não sei se você reparou, mas esse é o terceiro episódio. E é o terceiro episódio que a gente fala do quantos cuidados com a casa enchem o nosso saco de várias Sim, formas diferentes. sim, Cada dia de um jeito diferente. E essa questão de lidar com o outro, né? Essa questão do social. Porque não é só, eu estou cuidando aqui, né, do autocuidado social, me relacionando com as pessoas. É essa culpa, esse medo de ser julgada, se a gente se impor, se a gente impor limites. Se a gente começar a trabalhar as relações pensando no que também é melhor para a gente, ao invés de pensar só no que é melhor para o outro, só no que o outro quer, né? Quando entra nesse campinho, né, de impor o nosso cuidado mesmo, né, que na relação do outro fica muito complexo, porque aí entra uma porrada de crenças e medos de o que ele vai pensar, e se a pessoa ficar brava, e se ela me julgar, e se ela não quiser mais estar comigo em qualquer relação que seja, sabe? Não quiser mais ser minha amiga e se terminar comigo. Isso atrapalha bastante a gente começar a se priorizar, né? A gente não para pensar que, putz, se eu começar a me priorizar, o outro pode não querer mais ficar comigo. E isso é ruim? Isso é uma coisa ruim? O outro não vai sim, querer ficar com você porque você está se priorizando. Gente, isso é livramento, pelo amor de Deus, sabe? sim. Eu sei, eu já Graças passei a por Deus. isso. Às vezes eu até sinto ainda isso, né, em alguns pontos, pois ainda somos seres em evolução. Mas eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é sofrido, só que é livramento. É livramento. Se você acha que o outro vai embora e o outro foi embora, tchau e Vai benção. com A Deus. porta tá ali, gente, sabe? Tá melhor sozinha, com você Sim, mesma, cuidando de si mesma, porque o outro é babaca, desculpa. sim. Só que é difícil a gente conseguir construir esse pensamento, né, cara? Não, é aos poucos, né? E aí você pensando, cara, é isso que eu mereço, Uhum. né? É isso que eu mereço, uma pessoa que não tá nem aí, né? A gente tá falando de pessoa que relacionamento que eu acho que acaba sendo mais fácil, né? Tipo, é muito do dia a dia de todo mundo se relaciona, então acaba sendo mais fácil. É isso, né? Será que eu mereço isso? É só isso mesmo, né? Então, eu acho que o merecimento ele tá muito atrelado a tudo isso, né? Porque é Sim, isso, né? A gente sempre fica se questionando. E, cara, é o que a Jana falou, livramento. Livramento total, assim, porque a gente merece coisa melhor, né? Então, fala sério. E aí eu estava aqui pensando, cara, dos tipos que a gente mencionou de autocuidado, né? Então, para relembrar, físico, emocional, mental, espiritual, espiritual e qual que era o outro? social, Social. Olha lá, tá vendo? Freud explica. Qual que é o tipo, né, mais ou menos, que você sente que hoje está mais negligenciado na sua vida? olha, difícil, hein? Eu acho que eu acho que o que eu sempre negligenciei foi o físico, sempre. E a Porque eu mesma. sempre fui a pessoa de comprar mil cursos, de estudar pra um caralho, sabe? Tipo, Uhum. nossa. Mas aí o físico sempre ficava pra depois. Estou trabalhando, né? Comecei a fazer exercício todo dia em casa e tudo mais, então, tipo, ele não está dormindo totalmente, mas ao mesmo tempo eu sei que é a parte mais fácil de deixar pra lá, sabe? A parte Uhum. social, eu acho que ela foi esquecida um pouco por conta da pandemia. Então, eu sinto que eu tô resgatando isso e, cara, que falta que me fazia, sabe? Eu sou geminiana, né, gente? Preciso de contato com outras pessoas, é muito importante pra mim. Então, eu acho que isso tem sido resgatado. Mas, assim, respondendo, se eu for para responder uma só, eu acho que o físico. Porque por mais que eu esteja começando a fazer exercício, eu sei que, tipo, se acontecer alguma coisa, ele vai ser o primeiro a, tipo, não, depois eu faço.
sabe? É o primeiro que eu vou Uhum. procrastinar, eu tenho certeza. Aí são as coisas, né? A ironia da vida. Para mim, é exatamente o oposto. O que eu mais estou cuidando, assim, nos últimos meses é o físico, tanto por obrigação, pelas questões médicas, que, ai, gente, vocês não têm noção, é tanto médico para isso, dá vontade de chorar. Mas não só com isso, né? Enfim, cuidado com a alimentação, tomar muita água, eu voltei a fazer pilates, então Ai, eu que demais. sinto que meu corpo está em movimento e isso está me fazendo muito bem. Em compensação, o lado social, né, gente? Introvertidos que passaram 2 anos em isolamento vão me entender. Não, mentira, eu acho que se for para escolher um que está totalmente negligenciado, é o lado espiritual. 100%, gente, sem vergonha de afirmar, é o que está tendo para hoje. Mas o lado social também está bem fraquinho. Depois, no começo do ano para cá, né, que, ai, temos vacina, nananã. Eu entrei assim de cabeça, não, vamos sair, eu quero ver família, eu quero ver amigos, eu quero festa, pá, pá, pá. E foram assim, bem uns 3 meses de compromissos sociais todo fim de semana, até que chegou um tempo assim que falei, não, gente, não dá mais, eu cansei. E aí eu fui pro outro oposto, e agora eu tô tentando dar um jeito de resgatar isso de novo, sabe? Não, mas agora eu tô sentindo falta, eu quero ver pessoas, eu quero sair. Ah, é Equilíbrio, muito né, amiga? É bizarro. necessário. Equilíbrio, equilíbrio. Mas são essas coisas, né? Acho que é importante a gente parar para pensar também na balança, né? Equilíbrio, o equilíbrio mesmo dos pratinhos, tudo no mesmo nível, é utopia, Sim, não existe, a gente não vai conseguir. Sempre vai ter um lado da sim, nossa vida que está mais negligenciado que o outro. E consciência, gente. O importante é a gente fazer isso com consciência. Eu estou 100% consciente que o meu lado espiritual está lá guardado na gaveta e que eu preciso fazer coisas para retomar e papapá. Mas por enquanto, isso não me pega tanto. Por enquanto tá bom assim, é o que tá tendo, porque tem outras coisas que eu estou fazendo na minha vida, para cuidar de mim, para cuidar do meu negócio, que também está caminhando super. Então tá bom, é o famoso estou ciente, quero continuar, né? É o que tá tendo. sim. E pensar na importância, né? O quanto isso é importante para você nesse momento, quanto isso é prioridade. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui de atenção é que sim, esse equilíbrio ele é muito difícil, né? Até porque gera uma cobrança para a gente sempre ficar buscando esse equilíbrio, ou seja, nunca tá bom. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a gente ficar com um alerta de atenção quando a gente está focada somente em um tipo. É. Então, por exemplo, como eu te falei, né, antes que eu não tinha esse autocuidado consciente, cara, eu saía todo final de semana. Todo final de semana. Então era outra vida, né, amiga? Era jovem, entendeu? Então, assim, saía todo final de semana e tudo mais. Então, assim, poderia falar que o autocuidado social estava bom? Poderia. Mas era demais, sabe? Então eu esquecia de todos os outros lados e ficava só com a parte social. Então ele virava meio que um anestésico, sabe? Que aí Ali eu fugindo de acho alguma coisa, né? exatamente, aí eu acho que a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Então, beleza, equilíbrio dificílimo, você não vai conseguir. Mas é fazer o máximo para prestar atenção, pelo menos, sei lá, um pouquinho em cada área, ou nas áreas que são mais importantes para você, mas tomar cuidado com isso. Eu lembro que uma vez eu coloquei nos stories, perguntei para as meninas como elas estavam se cuidando, se elas estavam com esse momento para elas mesmas. E aí me perguntaram: ah, sair com amigo serve? Serve, mas será que é só isso, seu autocuidado? Será que sair com os amigos está fazendo você realmente olhar para si mesma? Né? Então, é só esse ponto de atenção assim que eu acho que é importante a gente pensar. Né, amiga? É isso, é a gente parar para pensar. Isso que eu estou fazendo por mim está a serviço de quê? Que nem você comentou, ah, estou saindo todo fim de semana, saía pra caramba, nananã. Era fuga, porque eu Sim, fazia isso de forma inconsciente, né? A questão é isso, é consciência, fazer escolhas conscientes, que nem vai, só para dar um exemplo, umas semanas atrás tem uma amiga que está na Irlanda e ela veio para o Brasil e estava querendo marcar rolê, papapá.
E foi uma semana, 2 semanas meio atípicas, porque eu estava com muita coisa para fazer no trabalho, né? Enfim, podcast, outros lançamentos, outras mudanças que ainda vão sair. E aí eles quiseram marcar, acho que era quinta-feira, véspera de feriado. Não, vamos marcar aqui em Santo André mesmo, né? Porque é todo mundo de São Paulo, vai marcar em Santo André. E eu olhando e falando, ai, gente, putz, eu queria tanto me reunir com eles, sabe? Mas eu acho que não vai rolar. E eu já pensando, falei, meu, eu sei que a hora que eles postarem foto de todo mundo reunido no grupo, eu vou me sentir mal por não ter ido, só que eu preciso escolher, porque se eu for, eu vou dormir no meio do rolê. Tipo, a gente ia num restaurante, gente, não era balada, mas eu ia dormir no meio do rolê. E aí depois no dia seguinte eu vi as fotos no restaurante, descobri que depois do restaurante foram para casa de outro amigo meu e ficaram lá até 7 horas da manhã e postaram várias fotos. E eu olhei e vi, gente, eu tô tão feliz de não ter ido. Ai, muitas saudades. Eu sei que eu ia ficar muito feliz se eu estivesse com eles, muito amor, muito carinho. Mas eu fiquei tão feliz de não ter ido, gente, porque eu tava tão cansada. Eu falei, cara, puta, eu ia sair de Santo André pra ir até São Caetano e ficar lá até 7 horas da manhã. Não, não. Sim. Eu fiquei muito feliz de não ter ido, sabe? Então É. são questões de escolha. E às Foi vezes a a gente melhor escolha para você naquele momento, né? naquele momento, gente, zero arrependimento, zero arrependimentos, nossa. E às vezes a gente precisa parar para pensar que, principalmente quando a gente está no começo dessa reflexão, de a gente aprender a se priorizar, é que às vezes a gente não consegue perceber o quanto a gente está se negligenciando sozinhas, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa saber pedir ajuda. E aí entra a terapia, a psicoterapia, às vezes um psiquiatra, às vezes pedir ajuda para o outro, né, para uma amiga, tal, uma conversa, mas a gente trabalhar essa questão de que eu preciso pedir ajuda de alguma forma. Isso também pode ser muito difícil, né? Se a gente não tem esse hábito de se priorizar, pedir ajuda para o outro também pode ser um passo muito complexo, né? Olha, nem me fale. Hum, Temas de terapia, ultimamente. Porque às vezes a gente entra no papel, e aí falando de mim mesma, né? De uma pessoa muito forte, independente, principalmente se você, uhum, sei lá, começou a trabalhar muito cedo. Então você é uma pessoa independente e tal. Então, cara, às vezes pedir ajuda é muito difícil. É muito difícil. Porque também entra a questão da vulnerabilidade, né, Jana? A gente se sim, permitir ser vulnerável. Nossa, eu falo, né? Na teoria, realmente, eu sei que vulnerabilidade não é fraqueza e tudo mais. Mas vamos colocar na prática? uhum. A Então, prática é nossa, outra história. total, total. Realmente é muito difícil pedir ajuda, mas acho que é necessário e é um exercício, uma coisa de cada vez, sabe? Porque é o que eu tenho feito aqui também, né? Esse processo de uma coisa de cada vez, sei lá, chama uma amiga para conversar, fala alguma coisa, porque às vezes quando a gente entra nesse papel de muita independência, de muita força, a gente nem fala nada pro outro, né? Tipo, para nem Uhum. perguntar, nem, enfim. Então, acho que nesses pequenos exercícios a gente vai praticando essa consciência, né? Esse autocuidado, enfim. Sim, é aquela coisa, gente. Tudo que é em excesso é ruim, é fuga. Independência é bom, aprender a cuidar de si da própria vida é maravilhoso. Quando você faz isso em excesso, você entra no papel, né, da mulher guerreira. Eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo sozinha. Não, assim, desculpa, não. Sim. Você está fugindo de alguma coisa, fugindo dessa vulnerabilidade, sei lá, medo de rejeição, medo de ser julgada, mas tá rolando um processo de fuga, sabe? Não é. Primeiro que ninguém consegue ser 100% independente. Nós somos seres sociais, a gente precisa de outras pessoas, seja Sim. para questões práticas, né, para fazer tarefas práticas, seja porque a gente precisa de companhia, a gente precisa de carinho, a gente precisa de cuidado. Somos seres sociais, gente, não tem como. Inclusive, mesmo eu, sendo um pouquinho antissocial, estou aprendendo isso já faz um tempo. Enfim, não tem como. Não dá para ser uma pessoa 100% independente, a não ser que você vá morar sozinha na montanha. E aí tem aquele filme
Tem aquele Na filme Natureza também, Selvagem. Na Natureza Selvagem. Perfeito, é Maravilhoso. esse. Assistam. Maravilhoso. Enfim, tem toda uma história meio complexa, mas o cara vai lá, vai morar no meio do... Ai, gente, hoje a palavra tá difícil. Vai morar no meio do mato, cheio de neve lá nos Estados Unidos, eu não lembro o nome do estado agora. Eu sei que no meio da floresta, em pleno inverno, e assim, não temos um final feliz para essa história, gente. Ninguém consegue ficar sozinho e ser 100% independente, sem ter ninguém lá para apoiar e para ajudar, né? Então, resumindo, o autocuidado, ele tá nas ações diárias, né? Ele tá todos os dias um pouquinho, ele tem muito a ver com o que você merece, com o que você acredita que merece, na verdade, com a questão de você dizer não para o outro, e ele é importante justamente por isso, porque você começa a se olhar como uma pessoa importante, você começa a se priorizar dentro da sua vida e trazer uma vida mais feliz. E não necessariamente que você vai fazer tudo o que você quer, mas que realmente vai te trazer coisas boas, vão te trazer frutos, né? Talvez a longo prazo, mas, enfim, é uma mensagem mesmo para você mesma de que você merece o melhor. E aí, como a gente gosta, né, de deixar perguntinhas de reflexão, a gente vai ser mais boazinha nessa. A gente pensou aqui para você refletir que pequenas você pode incluir no seu dia a dia para que você comece a se priorizar mesmo, a priorizar cada vez mais o seu autocuidado. Pensa aí com bastante carinho, sem culpa, sem essa história de que você está sendo egoísta, porque você não está. E se você sentir de compartilhar, entra lá nas nossas redes, né, da Camila, @despertamulher, o meu, @janaínaVmarim, e a gente vai adorar saber a resposta de vocês. E é isso, Sim. gente, ficamos por aqui para mais um episódio do Subversivas. Muito obrigada para quem está acompanhando a gente até agora, pelos feedbacks que vocês estão mandando pra gente. A gente está ficando super feliz com o resultado desse podcast. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, também estou muito feliz. Nosso terceiro episódio, olha lá. Muito bom, muito obrigada para quem está até aqui. Obrigada, Jana. E bora!